Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos corrigir aquela atividade sobre sistema muscular que ficou na aula passada. Tiveram dúvidas? Tenho certeza que sim, então vamos tirá-las agora, né? Vamos lá. Bom, então correção do exercício, sistema muscular. As fontanelas desaparecem aproximadamente com 2 meses, 12 meses, 2 anos ou 12 anos. Bom, as fontanelas é também conhecida como muleirinha da criança, né? Então essa muleirinha, na verdade, ela tem é uma abertura que facilita, né, o nascimento na hora para que haja uma deslocamento, né, uma mobilidade para que na hora que a criança nasça tem essa passagem estreita, né? Aí ela consegue passar. Essa fontanela, na verdade, geralmente as pessoas imaginam que seja uma só, mas elas são duas, uma anterior e uma posterior. E ela geralmente some com mais ou menos 2 anos, tá? Por que mais ou menos 2 anos? Pode acontecer de ser um pouco mais precoce e pode tardar, mas isso são anomalias que podem trazer prejuízo para a criança, tá? Se ela fechar muito cedo ou permanecer muito tempo, ela pode carregar, trazer algum prejuízo. Então aí estaria mais ou menos, né, o desenvolvimento do crânio de um recém-nascido até o fechamento dessa fontanela. Algumas linhas permanecem até 7, 8 anos, mas de modo geral, ela a abertura, né, aberturas maiores aí com 2 anos, tá? Lembrando que essa abertura, né, também tem referência com a sagita, que quer dizer seta, e aí as referências que a gente traz. Espero que vocês entendam, né, que toda atividade é interessante a gente rever conteúdo de matérias passadas exatamente com esse princípio, né? Porque a gente está recordando, apesar de estar passando por uma matéria nova, sempre recordar conteúdos passados. Essa também é do nosso material, né? Sobre junturas. A estrutura abaixo constitui uma juntura sinovial, exceto as sínfises, né? Essa questão já caiu em outros exercícios também. E o exemplo que a gente tem de síntese é a síntese púbica e o disco intervertebral. A sindesmose é um tipo de juntura. Então, né, recordando juntura também, antes de entrar em músculo. A sindesmose é um tipo de juntura cartilaginosa, fibrosa, sinovial ou hialina. Lembrando, né, que a gente tem 2 tipos, ela se assemelha a suturas que são encontradas no crânio e é do mesmo tipo, né? Então, essa juntura sindesmose é do tipo fibrosa. Tenho certeza que você acertou. A classificação funcional da articulação do joelho. Então, a gente tem 2 classificações, né? Funcional e morfológica. No caso da articulação do joelho, a gente vai ter ela como biaxial. Por que biaxial? Porque ela tem esses eixos, né? Ela movimenta fazendo flexão e extensão e também faz uma pequena rotação. Vou passar aqui um vídeo para vocês. Nesse vídeo aí, ó, vocês percebam que ele tem um movimento de rotação. Tá vendo? O fêmur está flexionado para facilitar, mas isso quando está jogando futebol acontece em pé também, tá? Geralmente quando as chuteiras travam, a gente vê esse movimento de uma forma bem dolorosa, né? Bom,
Os movimentos combinatórios, né, de abdução, adução, flexão, extensão é denominado. Como eu estou dizendo, né, a gente não pode passar adiante esquecendo o conteúdo passado. Então, se faz necessário, né, todas as atividades eu sempre tento trazer conteúdos aí de outras atividades ou de conteúdos passados. Rotação, combinação, circundução ou circundação. A resposta certa, circundução, né? Rotação é um movimento único, a gente acabou de falar que o joelho faz. Combinação não tem esse termo, né? Circundação também não. E o que é o movimento de circundução? É o movimento combinatório, né? De abdução, adução e abdução. Seria esse movimento, tanto para frente quanto para trás. São estruturas fibrosas com a função de manter o equilíbrio estático e dinâmico do corpo, através da transmissão de exercícios musculares ao nosso osso e articulação. Seria um músculo, tecido adiposo, tendões ou cartilagens? O que vocês marcaram? Tenho certeza que vocês marcaram tendões, né? Então, estamos aí, ó. Tem um músculo, né? E o músculo geralmente vai ser ligado ao osso por um tendão. Com exceção da musculatura da face, que a gente comentou, né? Na aula passada. Essa musculatura, né, da face, ela insere exatamente na pele, né? Que faz com que a gente tenha expressões, né? Então, essas expressões, essa musculatura, é característica dos ossos da face, tá? Os demais geralmente são afixados por tendões ou aponeuroses. O trabalho realizado por um músculo depende da potência do músculo e amplitude de contração, calculado por uma fórmula física. T é igual a força vezes energia, potência, né? A potência ou força do músculo estará diretamente relacionada. Eu não sei como é que vocês fizeram as pesquisas, se vocês leram o nosso material, né? Mas no D'Angelo Fatini, no capítulo relacionado, né, exatamente à parte de músculo, ele traz essa fórmula e dá a resposta, que é exatamente quanto ao número de fibras musculares. Então, quanto maior número de fibras musculares, mais potência. O que isso quer dizer? Se a pessoa consegue levantar 200 quilos num supino, por exemplo, provavelmente o braço dela não é fino. Concorda comigo? Então, a mesma coisa acontece uma pessoa que que é velocista, que faz corrida de sprint, né? Aquela corrida rápida. Vocês já repararam como que é o físico, né? Como é que é o porte físico desses atletas? Exatamente, está ligado ao número de fibras, né? Muitas pessoas que vão para a academia querem aumentar o volume, né? Esse número de fibras. Na verdade, a quantidade de fibras são as mesmas. O que faz com que aumente os tônus musculares são exercitá-las e literalmente degradá-las, né? Porque imagine que esses fiozinhos, né, eles têm uma dimensão. Quando eles criam atritos, eles se dilatam. Essa dilatação faz com que, quando ele regenere, né, quando ele volte para o estado físico, ele nunca vai voltar para o estado inicial. Então, toda vez que ele está recuperando, você destrói, ele volta. Aí você destrói, ele volta. Aí ele tenta regenerar, destrói. Então é como você acaba hipertrofiando e aumentando os tônus musculares. Origem é a extremidade do músculo presa à peça óssea que não se desloca. E a inserção, a extremidade do músculo que se desloca. Conhecendo a definição de origem e inserção, na contração do músculo braquial, na flexão do antebraço, a origem é
Bom, se aqui ele falasse que era o bíceps, ficaria fácil, né? Então, ele deu uma enroladinha, mas o que ele está falando, né, do músculo braquial é o bíceps, porque é ele que faz essa função, né, de contração, né, de fazer a flexão e diminuir assim o ângulo, né, na posição anatômica. Então, esse movimento de flexão, né, onde tem a flexão do antebraço, quem faz é o bíceps. E aí, você sabendo que é o bíceps, você sabe que a origem dele é no número, né? Os músculos podem ser 3 tipos: esqueléticos, lisos e cardíacos. Cada um com sua característica específica que só podem ser vistas num estudo. Lembram? Quando eu falei sobre os tipos, né, sobre o músculo, a gente logo no início já fala que são 3 tipos de músculos que a gente tem. Porém, a diferença não é macroscópica, que é o estudo da anatomia, né? A gente não consegue ver a olho nu. Então, como a gente só consegue ver a nível celular, o que acontece é que esse estudo é feito pela histologia, que é o estudo dos tecidos. Reparem aí, né? A diferença dos tipos diferentes de músculos que a gente tem. Os músculos podem ser classificados de acordo com seu movimento, como músculos voluntários, aqueles que são controlados de acordo com a sua consciência e a sua vontade, e involuntários, músculos que atuam independente da nossa vontade. No caso do diafragma, músculo que divide a cavidade torácica da abdominal, é classificada como? Bom, o diafragma, né, ele é um músculo que divide exatamente a cavidade torácica da abdominal. E ele parece uma cúpula, né, como vocês percebem aí na imagem. O que acontece? Você acredita que esse músculo ele é voluntário, involuntário, os dois ou nada? Pode criar essa dúvida, né? Porque geralmente na respiração, quando a gente estiver estudando o sistema respiratório, vocês vão entender um pouco melhor, mas pensa o seguinte: você controla a respiração? Sim ou não? É uma dúvida, né? Você acha que a gente controla a respiração? Sim? Não? Na verdade, a gente controla. Mas você pensa para respirar? Não, né? Então, quer dizer, o que acontece? Geralmente, quando você tem controle da respiração. Se eu quiser parar de respirar, parei, né? Tanto é que as pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho, elas precisam saber respirar. Então você controla a respiração. A diferença é que você não pensa para respirar. Porque se a gente tivesse que pensar, estou inspirando, estou expirando, estou inspirando, estou expirando, o que ia acontecer? A hora que você dormisse, você podia morrer. Você perde a consciência, você esquece de respirar e aí você teria problemas. Então, o que acontece? Geralmente, né, esse tipo de musculatura é associada a um movimento involuntário, mas na verdade não. Inclusive tem, né, algumas técnicas que você consegue exercitar essa musculatura, né? Alguns fisiculturistas vêm treinando, né, esse músculo diafragma, inclusive para aumentar a hipertrofia dele, né? Então, é um músculo estriado esquelético. Consequentemente, ele é um músculo voluntário. Isso, voluntário. A maioria dos problemas musculares e dos tendões se deve a um esforço excessivo ou movimentos bruscos. No processo de combustão, na obtenção de energia
Na falta de oxigênio, forma-se um composto no qual nos provoca um cansaço muscular e muita dor no músculo. Esse composto é o glicogênio, ácido lático, ácido graxo ou glicídios. Bom, o glicogênio não é, né? Glicogênio, na verdade, é o açúcar contido para dar energia no sangue, né? Para dar energia no nosso organismo. O ácido lático seria a nossa resposta, tá? Porque no processo de respiração, né, celular, aeróbica, né, o que acontece? Com a depletação do glicogênio, quando você gasta energia que entra, né, que fornece açúcar, glicose para as células, ele deixa como restos, né, alguns resíduos, tal como a água e o gás carbônico. Além disso, o ácido lático. Tá? Então, quando você dá vamos supor que você está perdendo o ônibus, você dá aquela corrida que mal consegue respirar. Geralmente você tem uma dor no diafragma, né? Porque você não está acostumado com atividade física, a gente é sedentário, né? Então, quando você dá aquela corrida, você depleta muita energia que o seu organismo não está acostumado e ele se localiza exatamente naquela região onde causa dor. Então, muitas vezes você fica até com dificuldade de respirar, né? Isso é natural, não é normal, né? Mas acontece com frequência exatamente por conta do nível de sedentarismo que a gente tem. Porém, esse resíduo, né, ele não acontece só no músculo. Muitas vezes ele também vai para articulações. É comum uma pessoa, por exemplo, que vai para a academia, que faz uma atividade intensa e sai toda dura, né? Parece que engoliu um bambu, colocou uma tábua, a pessoa anda toda dura. É concentração desse resíduo, ácido lático. Aí o processo, né, ó, chama fermentação lática, que faz parte da respiração aeróbica, que gasta oxigênio, né? A aeróbica tem oxigênio para poder fazer esse processo. A anaeróbico não tem presença de oxigênio. Então, atividades, né, com menos de 30 minutos, geralmente são exercícios aeróbicos, tá? Anaeróbicos. Quando você vai fazer uma caminhada, né, que aí você gasta mais de 30 minutos fazendo aquela atividade física, aí você começa a fazer um exercício aeróbico. Então, quando é longo prazo, você não precisa, né, você acaba economizando. Tanto é que uma atividade, por exemplo, no supino, muitas vezes você não gasta 30 segundos. Não sei quantas repetições que você faz, mas numa atividade física você vai fazer 30 segundos. Tem gente que nem respirar não respira. Não é certo, mas tem gente que nem respirar não respira. Contrações musculares bruscas podem afetar os tendões, resultando em certos casos no rompimento de articulação. Quando isso acontece, dizemos que ocorreu uma. Bom, na nossa aula a gente falou sobre a cãibra, né? Mas a cãibra não causa rompimento, tá? Então essa palavra aí, ó, ela já deu a dica, né, para a resposta, que é exatamente a ruptura. Como vocês podem perceber aí na imagem, a imagem ela mostra aí, ó, o tendão mais próximo do músculo do que o próprio tendão. Como ele é um tecido conjuntivo denso, o que acontece geralmente é isso. Como eu disse para vocês lá no caso do Ronaldo Fenômeno, né? O que acontece não foi o tendão dele que arrebentou, ele solta da sua origem, da sua inserção. Muitas vezes causados por conta de encurtamento muscular, tá, pessoal? O que é o encurtamento muscular, Renil? Encurtamento muscular, vocês viram que o músculo ele tem o potencial, né, de contrair e relaxar, contrair e relaxar. Quando ele não está em uso, ele está contraído, tá? Então isso causa um encurtamento, ou seja, você não aumenta a amplitude que ele poderia
deslocar. Então, as pessoas sedentárias, infelizmente, acabam tendo esse problema. Essa referência aí, né, ó, eu gosto de deixar da onde que foi tirado, porque às vezes você pode pensar que é uma questão simples, muito bobas, né? Às vezes uma questão teoricamente ignorante, né, para você, mas são perguntas de concursos, tá? De vestibulares, tudo na área de medicina. Então, eu sempre gosto de deixar essas referências, tá? O diafragma e o músculo e os músculos intercostais têm participação ativa. Aí já deu até a resposta, né? O rapazinho aí tá respirando, né? Então, apesar de ser um músculo, ele está envolvido exatamente na respiração. Como eu falei para vocês, né? Mais para frente, quando a gente for estudar o sistema respiratório, a gente vai ver isso com detalhes. Mais uma questão relacionada aí ao diafragma, né? O diafragma, que separa a cavidade abdominal da torácica, é constituída por, a gente já falou a resposta, né? Em alguns slides atrás, que é um músculo estriado, né? Ele é voluntário, a gente controla ele. Bom, esse slide aí ficou meio poluído, mas eu vou ler para vocês, porque a questão era contextualizada e eu não ia fazer 2 slides só para diferenciar, porque podia criar confusão, tá? Então eu vou ler aí para vocês sem problema. Podemos classificar os tecidos musculares em 3 tipos: tecido muscular estriado, cardíaco, tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular não estriado ou liso. São os 3 tipos, são as formas, né? O nome completinho aí deles. Sobre esse tecido, marque a alternativa incorreta. Então, o que ele quer, né? Ele quer a incorreta. O tecido muscular liso é encontrado nos órgãos do sistema digestório, certo? E está relacionado aos movimentos peristálticos. Essa está correta. O tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária. Espera aí. Tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária. Correto. O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária e é encontrado no coração. Opa! Se a gente não presta muita atenção, a gente acaba lendo rápido e acaba marcando ela certa, porque tecido muscular estriado cardíaco com certeza é encontrado no coração. Porém, ele não é voluntário. Então vamos só conferir se tem outra, né? Tecido muscular estriado esquelético apresenta estrias longitudinais e transversais, sim. Tecido muscular estriado esquelético liga-se aos ossos e atua no movimento, correto. Então realmente, né? A nossa resposta incorreta é que o coração não tem movimentos voluntários, né? Para coração, acelera coração. Tem jeito, né? A gente até comentou na nossa aula que existem técnicas para que você se acalme, né? Você mantenha o equilíbrio emocional, mas na hora do sinistro, né? Na hora que acontece alguma coisa de verdade, é difícil você falar assim, não, coração, fica calmo, né? Então, o nervosismo, o estresse faz isso com a gente, mas existem sim técnicas para que você possa controlar, tá? Outra aí, né, da UFJF, essa nem tão, né, tão longe assim. O tradicional bife de carne de boi é constituído por tecido muscular liso, não, né? Tecido muscular liso. Bife do boi, você não, né? Não. Se fosse talvez aí bucho, né? Talvez. Tecido muscular estriado fibroso, né? Também não. Tecido muscular liso a gente já falou que não é, né? Nem vão acabar de ler. Tecido muscular estriado, caracterizado por uma contração peristáltica. Não, quem faz movimentos peristálticos é o músculo liso. Então vamos para a última. Tecido muscular estriado esquelético, que se caracteriza por realizar contrações voluntárias. Aí sim. Então essa é a nossa resposta certa, né? Essa aí é a última que está certa.
18. Que tipo de músculo é responsável pelo peristaltismo ao longo do trato digestório? Bom, não é aleatório, tá, pessoal? Eu costumo sempre nas atividades, nas minhas avaliações, uma questão responder a outra, tá? E isso não sou eu, não. Em concursos acontece bastante, né? Isso cria o que a gente chama de proeficiência, tá? Ou seja, o seu nível de proeficiência. O que é isso? Se você consegue associar dentro daquela avaliação questões que estão associadas com o mesmo conteúdo ou até a resposta, tá? Isso faz com que, por exemplo, num concurso, se você acerta uma questão muito difícil, pelo chute, lógico, e você erra uma fácil, que talvez eles tenham colocado inclusive a questão em alguma outra alternativa, em outra questão, eles conseguem associar que você acertou aquela questão difícil por chute, tá? Então, é interessante a gente treinar, né, essa habilidade de conseguir associar uma questão com a outra, falar, essa questão estava respondida em tal questão, essa aqui a opção que era correta estava respondendo a número, entenderam? Então, essa associação se faz necessária fazendo os exercícios, tá? Por isso que eu coloquei esse exercício de fixação. Então, o trato digestório, né? A gente tem aí um músculo liso ou não estriado, que está associado exatamente aos movimentos peristálticos. O que são os movimentos peristálticos? É a musculatura lisa que faz com que o que entra pela boca vai seguir seu trato até o final, né, do reto. Essa aí da medicina, ó, as miofibrilas responsáveis pela contração muscular são constituídas de fósforo, creatina e glicogênio, actina e miosina, fosfolipídio e creatina, globulina e insulina. Então os nomes, né, que deixa a gente assim, eu nunca ouvi, será que é essa, né? Então a gente estudou, né, que as fibras, né, as miofibrilas ou as fibras mais finas do músculo, elas são formadas exatamente por actina e miosina, né? Inclusive estão associadas tanto com o ciclo de Krebs quanto a bomba de sódio e potássio, que faz com que elas tenham contração e relaxamento. Esse videozinho aí, ó, ele é bem interessante porque mostra como que são, né, realizados aí os movimentos a nível celular, lógico, né, pessoal? O Cesbron Rio, né? A energia imediata que supre o processo de contração muscular é derivada de ligações ricas em energias proveniente de. Então a gente acabou de falar do ciclo de Krebs, falei da bomba de sódio e potássio, e é exatamente esse processo, né? É exatamente a respiração celular produzida lá na mitocôndria, né? Para que cada célula tenha a sua fonte de energia para atuar nas suas funções. Então, quando a gente fala em energia, não é o glicogênio, né? O que a gente fala de potencial energético é o trifosfato de adenosina, né? Que é o ATP, que está lá, ó. Então tá a respiração, né? O que vai causar, né, todo esse metabolismo, todo o processo químico energético que acontece na célula é exatamente esse ATP. Ele é um processo bem complexo, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir os outros vídeos que eu deixei, mas ele é um processo bem complexo, mas o que a gente tem que entender é o que, resumidamente, né? O que entra e o que sai. Então, lembrando, né, que para gerar energia se gasta energia. E aí, para produzir ATP, gasta ATP. Imagina uma hidrelétrica
que para manter ela funcionando, ela também gasta energia elétrica. Então essa associação é feita célula por célula. Olha lá, ó, como é que funciona o ATP. Quando ele gasta, né, ele forma a adenosina de fósforo, né, de fosfato. E aí esse fósforo acaba se desprendendo, criando também o ácido lático, né? Bom, e aí a figura, né? Observe a figura ao lado, eu coloquei embaixo, mas ela estava ao lado. Identifique o tipo de músculo encontrado em A. Fácil essa, né? Isso aí vocês não tiveram nem que pesquisar. Músculo estriado esquelético. E o B, músculo não estriado ou liso, tá? Qualquer coisa que você tenha respondido nessa questão aí está correto. Ou colocou liso, músculo liso está certo, músculo não estriado também está certo. E a nossa última questão, considerando o processo de respiração celular realizado pela célula muscular presente em A, né, que é o músculo estriado esquelético. Analise a afirmativa abaixo. Você concorda com ela? Se você concorda com ela, um corredor irá participar de uma competição de longa distância, né, de 10.000 metros ou 10 quilômetros. Deve começar a correr com o mesmo ritmo de um outro que irá correr numa prova de curta distância, 100 metros. Então presta atenção. Ele quer saber se você conhecendo um músculo estriado esquelético, que é um músculo voluntário, né? Esse músculo voluntário você controla, tá? Então ele quer saber se você concorda que um maratonista, né? Que é aquele que vai andar 10 quilômetros, ele deve ter o mesmo ritmo do que um velocista que vai fazer 100 metros? O que vocês responderam? Essa é uma questão pessoal, né? Mas ela está associada ao nosso conteúdo e não é qualquer resposta que está certa, tá? Então, primeiramente, você não pode concordar. Espero que ninguém tenha concordado, né? Por que a gente não pode concordar? Repare o seguinte, isso seria um maratonista. E esse aí está no físico muito bom, tá? Esse seria um velocista. Comparando os dois, vocês veem diferenças. Física, tá? E não estou falando nem da raça, tá, pessoal? Porque tem diferença também. A gente vai encontrar, né? Por exemplo, no atletismo, muito mais atletas negros. Se você vê os grandes atletas de alta performance, eles são negros, tá? No entanto, nadador, você não vai ver tantos negros, tá? E não é preconceito, tá, pessoal? É diferença nas fibras musculares. Eles têm fibras musculares diferentes que fazem que o seu rendimento não sejam comparados, tá? Então, o que acontece? Se a gente pegar aí, ó, outro exemplo, porque como eu falei, o nosso brasileiro ali estava até num porte físico razoável para um maratonista, tá? Mas aí, ó, a gente pega outro exemplo. Olha o porte, né? Olha o físico de um maratonista e o físico de um velocista. É diferente. Se a gente pegar no caso de mulheres, tá? A gente vai ver mais diferença. Entenderam a diferença? Olha os tônus musculares de um velocista e de um maratonista. Por que acontece essa diferença, né? Exatamente por conta da alimentação, do treinamento, do tipo de prova. Você imagina que, por exemplo, para um velocista correr 10 quilômetros, ele tem que treinar, né? Não sei qual que é o período, qual que é a técnica, mas ele tem que treinar constantemente uma quilometragem alta. E isso faz com que, por mais que ele coma, e olha só, se a gente colocar, de repente aí, se a gente fizesse uma pesquisa
a gente talvez veria que os maratonistas comem até mais do que os velocistas. Apesar do velocista ter um porte mais atlético, né, bem mais robusto, com muito mais tônus musculares, a velocista, o velocista, né, o velocista, eles têm essa característica, né, de forte, de pesado. Já os maratonistas são bem mais franzinos, né? Por quê? Essa alimentação deles talvez seja a mesma, ou até o maratonista coma mais. Só que como ele treina constantemente, ele está sempre gastando a energia do seu organismo. Então isso faz com que a diferença física, né, também altere na técnica de percurso, né? Vamos imaginar, sei lá, quando são provas, né, onde existem muitos, eu não sei se vocês já viram a corrida de São Silvestre, por exemplo, tem categorias. Então, o que acontece? Os veteranos, né, as pessoas mais bem classificadas, elas estão à frente, exatamente para não ter os retardatários. Mas, de repente, uma pessoa desconhecida e quer correr junto com o pessoal da frente. Ele vai ter que ter um sprint, né? Ele vai ter que correr tal qual um velocista para se desviar ali dos atletas, dos retardatários, para chegar no pessoal de elite, tá? Só que aí ele já gastou parte da sua energia ali no começo para caminhar. Vocês acreditam que ele vai chegar no final com esse mesmo ritmo? Essa é a pergunta da questão. Lógico que não, né? Não tem como um maratonista ter o mesmo rendimento, na mesma velocidade do que um velocista. Até porque, com o passar, né, de quilômetros, ele não vai conseguir. Tá? Ele não vai conseguir manter essa velocidade, então eles têm técnicas, às vezes dão uma acelerada, corre mais um tanto, fica, né? São técnicas, isso vai depender da performance do treinador, então são vários fatores que interferem nessa tática, né, que o maratonista vai ter no seu percurso, mas com certeza eles são diferentes e, consequentemente, não vão ter o mesmo treinamento. Ok? Dúvidas? Eu tentei responder todas as questões, né? Tentando associar com a nossa matéria. Eu sempre peço, né, para que vocês deixem nos comentários, né, no grupo, as dúvidas de vocês. O pessoal anda meio quieto, né? Eu fico satisfeito porque não está criando dúvidas. Estou programando aí, né, para que a gente possa ter uma aula ao vivo, exatamente para a gente poder conversar, para a gente poder tirar as dúvidas, fazer uma aula com tópicos, né, e dúvidas de vocês. Então gostaria de pedir, né, que ainda não se inscreveu no canal, tá? Deixa o likezinho lá, né, curte, compartilha, eu agradeço demais. Tô aprimorando, né, vocês estão vendo aí que com o tempo aí eu tô tentando trazer um material de qualidade para vocês. Na descrição eu vou deixar também alguns links que são referências de vídeos. Eu achei dois canais que é de cinesiologia, né? Os dois videozinhos que eu passei para vocês durante os slides aí estão associados à cinesiologia, que é o estudo da anatomia em movimento, né? Cinésio quer dizer movimento. E aí essa dinâmica, né, de conseguir visualizar, né, a estrutura óssea junto com o músculo em movimentos específicos é estudado na cinesiologia. Então vou deixar na descrição aí dois links de canais sobre o estudo de cinesiologia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer problema aí, né, qualquer dúvida, vocês coloquem aí na descrição, joga lá no grupo. Assim que eu visualizar, eu tento responder para vocês. E não deixem de tirar suas dúvidas, porque essas dúvidas podem virar uma bola de neve. E aí vocês acabam deixando de responder uma, duas ou três questões
em uma avaliação. Então por hoje é só. Sucesso sempre, pessoal. Até a próxima.